Como criar coragem? Primeiramente, tu precisa saber por que tu não tem coragem. E eu sei o que é. É algo que está em todos nós. E em algumas pessoas é tão intenso que a pessoa vive o pior dos castigos, que é desperdiçar a própria vida. Mas se tu não quer ser essa pessoa, fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar uma ferramenta prática para tu começar hoje. As pessoas ficam muito preocupadas com o que elas vivenciaram no passado, ficam tentando buscar explicações e preocupadas e ansiosas pelo futuro que às vezes nem vai acontecer. A gente cria uma imagem e um filme com os elementos que a gente vivenciou e coloca lá no futuro como algo determinado que vai acontecer. Só que muitas vezes esse drama que a gente cria na nossa cabeça é muito pior que a realidade. E isso acontece na maioria das vezes. A gente aumenta o drama e enxerga a realidade muito pior do que de fato ela é. É como se tu tivesse uma lente da angústia e através dessa lente tu enxerga o quê? Tudo nebuloso, obscuro e incerto. Pois é, imagina que tu coloca um óculos e que esse óculos tem um borrão. E como é que tu enxerga através desse óculos? Tu acha que tu enxerga a realidade como ela é? Ou tu acha que tu enxerga uma distorção? E enxerga as coisas mais difíceis, com mais incertezas e sim com medo, porque tu não tá vendo o outro lado? Isso é o que acontece na grande maioria das pessoas. E para tu criar coragem, primeiro tu precisa entender o que de fato te gera medo. O que é a essência do que te faz tirar o sono à noite e do que te gera ansiedade. Então tu imagina uma situação que realmente te incomoda demais e tu tenta desmembrar ela em pedacinhos menores, hipoteticamente administráveis, digamos assim. Pega o medo e desmembra ele na essência. O que de fato te incomoda muito de seguir vivendo a tua verdade ou de iniciar vivendo a tua verdade, a tua própria vida. Então tu imagina essa situação e agora eu vou te falar a ferramenta que tu vai usar para encarar esse medo e sim criar a coragem. Mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Tu sabe qual é o maior medo das pessoas? Pois eu vou te responder lá no final. E se tu já está inspirado, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo. Bom, então a ferramenta é a seguinte. Tu vai pegar isso que tu considera ser o teu medo, algo que realmente abala tuas estruturas, e vai imaginar como sendo uma nuvem. Uma nuvem escura, densa e perigosa. Aquelas que quando vem no temporal a gente acha que o mundo vai acabar. Então tu pode fechar os olhos que vai te facilitar essa visualização disso que te gera muito medo. Mas aqui deixa eu fazer um parênteses que é o seguinte. Não estou falando sobre, por exemplo, pular de paraquedas, algo que gera medo na grande maioria das pessoas e que é uma coisa excepcional. A gente não faz todo dia, né? Pelo menos a maioria das pessoas não faz. Não, eu estou falando de algo do teu dia a dia, algo que tu precisa encarar e que está ali da nossa vida cotidiana, algo que sim, que tu sabe que tu precisava fazer, mas que tem alguma coisa que está te segurando, tem alguma coisa que te impede de ir adiante, tem alguma coisa que bloqueia o teu olhar e tu enxerga algo nebuloso lá atrás e tu não sabe o que está te esperando. Então, é isso que eu estou falando, é isso que representa o teu medo. Bom, tu vai pegar esse medo e vai colocar dentro daquela nuvem. Ele vai ser essa nuvem bem densa e bem preta. E aí, fecha os olhos. Tu vai imaginar aquela nuvem e sim, tu vai falar para ela, pode vir. Então esse é o primeiro passo. Tu vai falar para a nuvem, pode vir. E tu imagina aquela nuvem vindo e entrando, te circundando e tu vai te tornar uma coisa só. Porque tu vai pensar o seguinte, eu aceito essa dor, eu aceito essa fragilidade, eu aceito isso. E tu vai te tornar uma coisa só. Quanto mais denso, mais dramático essa nuvem, maior impacto que tu vai ter. Depois que tu te imagina uma coisa só, tu vai te imaginar saindo dessa nuvem. Tu vai te imaginar sendo cuspido por essa nuvem e essa nuvem vai ficar para trás. E isso, o que é? É uma técnica desenvolvida pelo psiquiatra Phil Stutz.
E ele usa essa ferramenta, entre outros, para ajudar inúmeros pacientes. E ele vê resultado, e ele vê que é um caminho prático da gente mentalizar, entender, conhecer o que nos trava e ir adiante. E dar um passo adiante. Porque a literatura é muito clara sobre isso, sobre como lidar com medo, sobre como criar a tua coragem. É tu administrar pedaços menores e ir adiante. Então essa ferramenta tem 3 passos. Tu vai mentalizar ela e tu vai falar, pode vir, depois eu aceito e depois tu vai dar um passo adiante, pensando, o medo me liberta. E faz isso quantas vezes tu sentir necessário. Faça isso inúmeras vezes para tu te familiarizar. Quantas vezes tu sente que é necessário. Sabe por quê? Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa mentalização, essa visualização, a gente está o quê? Se visualizando, a gente está se enxergando nessa situação. E é tu te enxerga nessa situação e tu vê que tu foi corajosamente adiante. Tu deu um passo adiante, mesmo tendo incerteza lá na frente, mesmo não tendo certeza do que pode te acontecer, sabendo dos riscos, porque aqui ninguém está falando em ser ingênuo, em se arriscar a própria vida. Não, não é sobre isso. Acho que tu entendeu, é sobre dar um passo a mais sobre aquilo que é necessário. Não é colocar a vida em risco, não, não é sobre isso. Mas é tu lidar com o teu medo pessoal. E isso é muito interessante porque Jordan Peterson nos ensinou e colocou isso ao mundo de uma forma muito clara, quando ele fala que encarar o medo e ir adiante não é a mesma coisa que diminuir o medo. Sabe por quê? Não sei se tu percebeu, mas quando a gente mentaliza isso, em nenhum momento eu falei que essa nuvem que representa o nosso medo, que ela vai diminuir, que ela vai dissipar ou que ela não vai existir. Não. Ela vai nos acompanhar. O medo e a incerteza nos acompanham o tempo todo. Isso que o Jordan Peterson nos fala. A gente aprende a lidar com o medo e nos torna mais corajoso. A gente não diminui o medo, a gente se torna mais corajoso, a gente ganha, a gente cria coragem. Isso não é a mesma coisa. A gente olha para a nossa vida e enxerga que a gente sim está sendo ativo em lidar com a situação que a gente tem dificuldade. E a gente enxerga e aceita as nossas fragilidades e apesar disso, vai adiante. Olha que maravilha, gente. Esse é o caminho que a gente consegue dormir em paz e quando a gente acorda no meio da noite, a gente consegue pensar o seguinte, eu estou fazendo o que é necessário, eu estou indo adiante apesar de tudo, apesar das minhas dificuldades e as minhas fragilidades. E aqui tem um outro detalhe exatamente sobre dificuldade. Quando a gente enxerga o medo, aquilo que nos treme as bases, e a gente enxerga como uma oportunidade, como um desafio voluntário, isso gera emoções positivas. Isso é como se fosse um tônico para a nossa alma. Só que quando a gente olha o medo como algo negativo, como um problema, bom, isso só vem a nós sentimentos e emoções negativas. Então a gente precisa encarar a nossa fragilidade como uma oportunidade para alcançar algo maior, para entender e nos ver corajoso nessa situação e ir adiante. Isso faz toda a diferença, porque a gente busca desafios voluntários e busca emoções positivas em todo esse processo. E agora, respondendo a pergunta que eu fiz um pouco mais adiante, qual é o maior medo das pessoas? O maior medo das pessoas é justamente falar em público. Mas o público aqui é bastante relativo. Só que isso é tão intenso e tão importante que merece um vídeo especialmente falando desse assunto e que mais em breve eu vou comunicar aqui para vocês. Lidar com o medo, criar coragem, nada mais é do que como se tu fosse fazer uma viagem ao desconhecido. Tu vai ao mundo que é incerto, que tu não conhece, e tu vai lidando com as situações, tu te coloca e te vê corajosamente, sabendo das tuas fragilidades, mas mesmo assim
dando um passo adiante. E ser corajoso está muito relacionado com ser confiante. E se tu quer ser confiante, clica nesse próximo vídeo que eu vou te ensinar a chegar lá para obter melhores resultados.